E hoje quem vai fazer a palestra é o nosso querido amigo, irmão Reginaldo, com o tema Jesus, estou aqui. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, que possamos, nesta noite, serenarmos o coração, manter o pensamento elevado, buscando assimilar as energias, as benesses que a casa nos oferece, como o nosso irmão Valdir afirmou na abertura, o carinho dos amigos espirituais, preparando o ambiente para que a gente se sinta bem, né? Esse é um momento de muita importância. Não somos simplesmente os bens da vida. Deus reparte a bondade com grandeza. O próprio pão que te enriquece a mesa é mensagem da terra dividida. Fita a glória solar fremindo acesa, a fonte que ao repouso te convida e as flores que se entregam sem medida no coração de luz da natureza. Divide assim também do que te sobre, o celeiro nunca está pobre, ainda que singeleza nele brade. A prece, o bolo, o caldo, o leite e a veste são dividendos para o lar celeste, no tesouro de amor da eternidade. É um poema de Alta de Souza intitulado Divide, no livro Antologia dos Imortais, psicografado pelas mãos abençoadas do apóstolo de Pedro Leopoldo, Chico Xavier, ao qual rendemos as considerações maiores a esse apóstolo do Cristo que esteve entre nós. Dificilmente nós iremos encontrar Jesus sozinho. Para aqueles que gostam de estudar o Evangelho, para aqueles que gostam de retirar do Evangelho as informações, o conhecimento, né? Se você pegar, por exemplo, a Amélia Rodrigues, a qual eu gosto muito, é a minha professora do Evangelho de Jesus, Amélia Rodrigues. Se vocês pegarem os livros de Amélia Rodrigues, a série que ela dedica ao Evangelho do Cristo, nunca você vai encontrar Jesus sozinho. Onde quer que ele estivesse, havia sempre pessoas, uma multidão que estavam em derredor dele. E desde o tempo dele, a humanidade sempre esteve em meio aos seus dramas e sofrimentos, as suas angústias, as suas dúvidas. E ele surge nesse ambiente da humanidade, na condição do Salvador. Quando tudo apontava para uma direção, ele surgia e ele mudava totalmente a estrutura, mudava totalmente o caminho, mudava totalmente a rota. E aquela pessoa, até então perdida nas suas dúvidas, carregando a sua cruz, o seu sofrimento, essa pessoa encontrava um novo caminho e continuava, e recebia forças para continuar a sua trajetória mais
depois do encontro com Ele, com o coração pleno, cheio de esperança. É por isso que talvez a companheira Aline Barros gravou uma canção dizendo assim, que Jesus era um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Eu acho que ele era assim mesmo. Esse é o Jesus que a doutrina espírita me apresenta. Esse é o Jesus que eu encontro nas obras de Amélia Rodrigues. Este é o Jesus que chega ao meu coração pelas vozes dos imortais. Este Cristo que não há comparação. Esse Jesus amigo de todas as horas, de todos os momentos nas nossas vidas. Portanto, você que está aqui hoje, você que nos acompanha, onde quer que esteja, talvez veio nesta noite, nesta casa abençoada que nos recebe, tentando equacionar as suas dores físicas de uma doença, as dores morais, as dores emocionais, espirituais. Talvez você que traga hoje o coração angustiado, oprimido, o que perdeu a esperança, vamos nos lembrar deste Cristo que eu apresentei aqui no início, que nos fez um convite: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas dores. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Esse é o Jesus que a doutrina espírita me apresenta. Esse é o Jesus que eu encontrei aqui, nesta casa, há muito tempo atrás, quando cheguei aqui para fazer o curso básico de Espiritismo. E as vozes dos imortais foram me trazendo a realidade desse Cristo imortal, desse Cristo universal. Não importa a sua crença, não importa o cargo que você ocupa, o que você representa, para Jesus o que interessa é você, do jeito que você é. Não se preocupe com as suas falhas, com os seus deslizes, com as suas dúvidas, com os caminhos equivocados que nós tomamos na maior parte das vezes. Não se preocupe com isso. Ele te considera a ovelha do rebanho dele. E mesmo que você se perca nessas escolhas infelizes, ele não desistirá de você nunca. Ele vai mergulhar intimamente, se você der abertura. Se você abrir o teu coração, nesta noite, ou em qualquer época da sua caminhada, se você verdadeiramente abrir o seu coração e permitir que ele se aproxime, ele irá mergulhar profundamente na sua intimidade. E ele vai saber o que você traz, qual é o sofrimento maior da sua vida. Porque para ele o que interessa não são os seus deslizes, a sua falta de fé, a incoerência dos seus atos, as escolhas infelizes.
O que interessa para ele é a atitude que você toma diante da sua vida. É a sua vontade de melhorar, de amar, conquistar esse amor que a doutrina espírita nos apresenta. Os espíritos sempre, eles vão nos dizer para que nós tenhamos coragem de enfrentarmos esses desafios da nossa vida. Eles vão nos dizer a todo instante para que a gente não desanime, mesmo diante dos nossos deslizes. A vida, meus irmãos, em suas manifestações mais profundas, ela será sempre um convite ao movimento, à busca, nunca a inércia, sempre para frente. Essa é a mensagem da vida que está dentro do nosso coração, que a gente não percebe. Ela está nos dizendo isso, para que a gente não pare, para que a gente não desanime, para que a gente busque conquistar valores maiores. Existe um fato relevante no Evangelho de Jesus. Quando uma mulher cananeia se encontra com ele, os evangelistas Marcos e Mateus, eles tratam desse assunto, desse encontro de Jesus com essa mulher cananeia, Marcos no capítulo 7, Mateus no capítulo 15. Jesus estava na região da Galileia, após a multiplicação de pães e peixes. Jesus pede aos discípulos que eles atravessassem o mar e fossem até Genezaré. Jesus faz uma caminhada com os discípulos de aproximadamente 100 quilômetros, a pé. E eles chegam, depois desta caminhada longa, na região de Tiro e Sidom. Quando ele chega nessas cercanias, nessa região, naquele local, Jesus é abordado por uma mulher cananeia, cuja filha estava horrivelmente endemoniada. Essa mulher suplica a Jesus que curasse a sua filha. Mateus, no capítulo 15, no versículo 22, ele vai escrever isso desta forma: eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Vamos fazer alguns esclarecimentos aqui. Quando a gente estuda o Evangelho de Jesus, quando nós estudamos o Evangelho, é necessário que se faça as reflexões necessárias, para que a gente retire de lá o ensinamento, senão aquilo passa e a gente não consegue entender. Ele caminha 100 quilômetros, chega na região próxima a Tiro e Sidom. Uma mulher vem correndo, gritando, pedindo pela filha, mas essa mulher é uma mulher cananeia. Vamos entender um pouquinho, né? Lá no Antigo Testamento, os cananeus, quem eram? Os cananeus eram um povo que não tinham boas relações com o povo judeu, com os israelitas. Os israelitas, os judeus, eles diziam que eles eram o povo escolhido por Deus. Os cananeus eram desprezados pelos judeus, à época de Jesus. Isso vem do Antigo Testamento. E os cananeus, por sua vez, não gostavam dos israelitas, dos judeus. A história desses povos está repleta de batalhas, de intrigas, de preconceitos, de ideologias. Jesus nasceu nesse meio, nessa guerra ideológica, não é? Vamos analisar a mulher. A mulher, na época de Jesus, sofria discriminações terríveis. Suas atitudes, aquela mulher que procurou Jesus naquela hora, sendo cananeia, né? As atitudes daquela mulher, elas tinham que ser bem pensadas.
Por exemplo, uma mulher conversando com um homem em público ao tempo de Jesus não era bem vista. Olha o preconceito. Percebemos esse preconceito no Evangelho, quando a gente estuda isso a fundo, né? Que as mulheres tinham muitas restrições em suas atitudes. Vamos esclarecer um pouquinho mais. Essas intrigas preconceituosas levavam sempre aos extremos máximos: rompimento das relações, formação de tribos A e B. Cananeus não conversavam com judeus, judeus não se entendiam com cananeus. Eles formavam, né, esses preconceitos e separavam as pessoas. E os israelitas, ao tempo de Jesus e antes, eles intitulavam, né, eles eram o povo escolhido por Deus. Por uma ideologia qualquer, eles romperam relações com os cananeus. E eles usavam um termo pejorativo para chamar os cananeus, que era cachorrinhos, no diminutivo, cachorrinhos. Eram cachorros, os cananeus. No versículo 23 do Evangelho de Mateus, desse capítulo 15, ele vai escrever a sequência do ato. A mulher chega gritando, pedindo pela sua filha. Uma mulher cananeia, da tribo dos cachorros, veio correndo atrás dos discípulos, pedindo que Jesus a ajudasse. No versículo 23, o evangelista Mateus escreve o seguinte: mas ele, Jesus, não lhe respondeu palavra. Ela rogou ajuda, mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. A gente lê isso lá no Evangelho, a mulher vem gritando e Jesus não lhe responde absolutamente nada. Jesus, porém, parece não dar atenção, porque ele não responde. O evangelista escreve aqui: ele não lhe respondeu palavra. Ele ficou quieto, ele continuou seguindo o seu caminho. Jesus estava dando, vamos usar uma gíria, estava dando um tempo para que os discípulos se manifestassem. Ele estava conduzindo a situação. Ele queria ver a manifestação dos espíritos, dos que acompanhavam ele, dos discípulos. Os discípulos, então, vendo que Jesus não dera atenção à mulher, e ela continuava a clamar, então eles vão até Jesus e decidem pedir a ele que ele resolvesse logo o caso. Olha, o senhor resolve logo essa situação, uma vez que essa mulher vem gritando atrás de nós, ela está nos incomodando. Era da tribo B, eles eram da tribo A. Ela vem nos incomodando, Senhor, gritando aqui atrás. O Senhor resolve logo essa parada, para que a gente continue o nosso trajeto. No versículo 24, Mateus vai escrever: e ele, respondendo, disse. Os discípulos disseram: o senhor resolve logo essa questão com ela, que nós temos que ir embora. E ele, respondendo aos discípulos, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher ouviu, ela estava já próxima. E ele falando: eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel, o povo escolhido por Deus. Ela ouviu. A mulher ouve, ela se aproxima um pouco mais de Jesus e está lá no versículo 25 do Evangelho de Mateus. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Versículo 26. Ele, porém,
respondendo a ela agora, se dirigindo a ela, ele disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Jesus sabia da intriga, que eles eram os cachorros e os judeus, o povo escolhido por Deus. E ele fala para ela: mas será que não é bom eu pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos? Versículo 27 do Evangelho de Mateus. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Versículo 28, Jesus responde: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, desde aquele contato dessa mulher com Jesus, a sua filha ficou curada, sã, no mesmo instante, à distância. A filha estava na casa dela. Vamos analisar agora o que interessa no Evangelho. Vamos analisar o que interessa. Jesus tem um amor profundo pelas mulheres e pelas mães. Leiam Amélia Rodrigues. Ele chamava as mulheres de receptáculo da vida, vaso da vida. Aquela mulher da tribo B, sabendo de toda a divergência que há entre os dois povos. Jesus falando, ele estava deixando com que os apóstolos se manifestassem. Senhor, resolve logo. Essa mulher aí da tribo B, a gente tem que ir embora, nós estamos cansados, nós andamos 100 quilômetros. Essa mulher gritando aqui atrás de nós. Eu não disse aqui que Jesus mergulha profundamente na intimidade da nossa alma? Ele já tinha mergulhado no coração daquela mulher. Ele percebeu a grandiosidade que ela trazia, a fé que ela representava. Então Jesus é esse personagem que a doutrina espírita nos apresenta. Jesus é esse manancial de esperanças, né? De amor, esse pastor que tem paciência para com cada um de nós. Se a gente observar o texto de Mateus, se a gente analisar conforme a doutrina espírita nos impulsiona, nós vamos observar nesse texto que a gente vai identificar os personagens, principalmente 4 personagens: a mulher, a filha, Jesus e os apóstolos. A mulher, na verdade, sabemos muito pouco dela. Ninguém sabe o nome dessa mulher. O texto nos revela pouca coisa, alguma coisa. Ela tinha uma filha que estava terrivelmente endemoniada, tomada por espíritos. Se ela tinha uma filha, ela era mãe. Jesus amava as mães, as viúvas. O outro personagem, Jesus, nós sabemos muitas coisas de Jesus. Ele dispensa apresentações, porém, neste texto de Mateus, em especial, nós poderíamos destacar que Jesus entende de fé e entende de amor. Note que nós estamos falando que ele entende e não que ele entendia, porque sabemos que ele está vivo. A doutrina espírita fala de um Cristo vivo, operante, que vive entre nós. Muitas vezes representado pelas vozes dos imortais, que vêm nos encaminhar para a luz. Quando nós nos debatemos nas sombras ainda, eles vêm nos impulsionar, em nome dele. É um Cristo vivo, não é um Cristo de um livro, não é um Cristo preso numa cruz, é um Cristo vivo, que está no meio de cada um de nós. Ele não fica sozinho, como nós dissemos no início.
ele fica rodeado de pessoas. É uma luz, é um sol, e as pessoas em volta dele. Notemos que este Cristo vivo é o Cristo que a doutrina espírita nos apresenta. O terceiro personagem desse texto de Mateus são os discípulos. Eram 12, acompanhavam Jesus, aprendiam com Jesus. Neste episódio específico, nós deduzimos que eles estavam cansados. Andaram 100 quilômetros a pé. Estavam cansados. No relato de Marcos, do evangelista Marcos, nós vamos ler que eles, juntamente com Jesus, pretendiam chegar à região ocultos, provavelmente para descansar. Eles queriam sempre ficar um pouco escondido, porque como a multidão cercava Jesus e cada vez ele tinha que parar, atender, conversar, curar, não é? E aquilo atrasava um pouco. Os discípulos são os nossos representantes. Nós somos assim, desde o tempo de Jesus. Até agora, imaginemos nós caminharmos 100 quilômetros. A gente chega e não tem paciência nem para nada. Então nós vamos reafirmar aqui, não importa a posição, a sua crença, não importa se você é rico, se você é pobre, se você pertence à tribo A ou à tribo B. O que interessa para Jesus é a necessidade. O que ele analisou ali, naquele momento daquela mulher, era a necessidade daquela mulher. Ele mergulhou profundamente e ele viu a necessidade que ela tinha. A mulher dá demonstrações de muita humildade, principalmente do grande amor que ela trazia em seu coração pela filha. Isso bastou para Jesus. Quando ele mergulhou, ele percebeu o grande amor que ela trazia para ele, não precisava mais nada. Socorre-me, Senhor. Ela ouvindo tudo aquilo. Socorre-me, Senhor. Essa mulher, eu imagino que ela deve ter gastado tudo que ela tinha, com médicos da época, procurando curandeiros religiosos, a filha possuída por demônios. E num dos evangelhos, eles citam a palavra, a minha filhinha. A gente entende que era uma menina de 5 para 6 anos, possuída por demônios. Ela deve ter ouvido falar, depois que acabou todo o dinheiro, depois que acabou a esperança, depois que todo mundo desenganou, não tem jeito. Ela deve ter ouvido alguém dizer, olha, lá pela região de Tiberíades, existe lá um homem, um profeta, que periodicamente levanta cadáveres. Ele devolve movimento aos paralíticos, audição, aos surdos, voz aos mudos, visão aos cegos, e dizem que ele tem autoridade sobre os espíritos. Disseram assim, mas ele é judeu. Mas ela era mãe, ela era mulher. E ela, antes de tudo, por amor à sua filha, ela deixou de lado todo o preconceito, as divergências entre as ideologias dos dois povos, e ela foi em busca daquilo que ela mais amava, a libertação da filha que sofria. É o que Jesus percebe. A vida neste orbe transitório, meus irmãos, ainda é assim. Ela nos trará desafios para que a gente possa avançar. Nós ainda precisamos deles para encontrarmos o caminho correto, para encontrarmos esse amor em plenitude. Nós vamos encontrar este amor em plenitude que Jesus experienciou, vivenciou, falou. Nós iremos encontrar. Não tem outra forma. Partimos, cada um de nós, da perfeição. Deus, que está na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus? E os Espíritos respondem, é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Ele, essa perfeição, nos criou, cada um de nós. Cada um que está aqui,
partimos de Deus, partimos da perfeição e voltaremos à perfeição. As leis maiores que nos regem são perfeitas, elas irão nos conduzindo, à medida que caminharmos, não importa o tempo que a gente vai levar. Deus é misericordioso. Ele nos oferece através desse mecanismo divino chamado reencarnação, o Espírito que volta para aprender, que vai e que volta para aprender mais um pouco. Através desse mecanismo nós vamos encontrar a perfeição de Deus. Quando falamos em lutas, em desafios, nós nos lembramos de Francisco de Assis. Há um episódio marcante na vida deste santo, deste homem. Ele tinha uma enfermidade nos olhos. Os olhos lacrimejavam muito, doíam. Nós vamos ver nos quadros, nas imagens, nas pinturas, Francisco de Assis com aquela sua roupa tradicional e com aquele capuz sobre a cabeça. Vamos entender um pouquinho por que ele usava aquilo. Os olhos doentes do santo de Assis lacrimejavam e ele tinha que fechar os olhos, porque ele não suportava a luz. Ele que amava a beleza e a vida, as cores, as flores. Ele era amante da beleza, mas ele não podia abrir os olhos porque os olhos lacrimejavam. E os seus discípulos improvisaram um capuz, costuraram para que esse capuz fizesse um pouco de sombra, para que ele tivesse um pouco mais de paz naqueles seus olhos doentes que lacrimejavam e que doíam. Ele então, à medida que foi envelhecendo, aquela enfermidade foi agravando, ele teve que fazer uma operação na cidade de Riete, por um cirurgião da corte papal. O cirurgião iria cauterizar aquela doença que ele trazia nos olhos, à época, na Idade Média, queimar os dutos lacrimais e uma parte do nervo óptico com um ferro em brasa quente. E é comovente. Para quem quiser apreciar mais uma leitura, Francisco de Assis, Espírito Miramês, psicografia de João Nunes Maia. Eu acho que eu já li esse livro umas 30 vezes. Sem brincadeira. Vai falar desde João Evangelista, na ilha de Patmos. João Evangelista é o mesmo Francisco de Assis, que vem viajando pelo mecanismo divino da reencarnação. João Evangelista, na ilha de Patmos. Mas é comovente a conversa de Francisco com o fogo. Será que nós ainda não conseguimos compreender a realidade do coração de um homem desse? Ainda não dá para a gente compreender, mas nós temos que falar de acordo com como aconteceu, de acordo com como está nos livros. Francisco fala com o fogo. Os seus discípulos disseram: olha, Pai Francisco, a sua enfermidade só tem um jeito, vai ter que cauterizar, queimar com fogo, porque o senhor está sofrendo muito. Francisco fala com o fogo, considerando-o não uma criatura inanimada, e ele vai dizer: irmão fogo. Olha que maravilha isso. Eu sempre tive um grande respeito por ti. Ele conversando com o fogo. Nós vamos ver Chico Xavier conversando com as flores. Para aqueles que conseguem aceitar, é o mesmo espírito de Francisco de Assis. Para os que conseguem aceitar. Para os que não conseguem aceitar, não tem problema. Mas vamos voltar a Francisco de Assis no dia que ia fazer a sua cirurgia nos olhos. E ele vai falar com o fogo: irmão fogo,
Eu sempre tive um grande respeito por ti, sempre te amei. Por favor, não me faças muito mal. Eu reconheço a tua força, a tua pujança com que te expressas e a beleza da tua luz no ciclo perfeito da criação. E agora eu preciso de ti, mas ainda na condição de aprendiz das coisas de Deus. Eu te peço que tenhas compaixão de mim. Ele conversa com fogo. E no momento da cirurgia, ali na sala, onde os discípulos disseram, o médico vai ter que fazer isso. Ele estava quase no fim da sua vida missionária. Francisco estava muito doente, principalmente dos olhos, né? A enfermidade cada vez mais apagava a sua visão. Era indispensável esse tratamento urgente. E ele tinha se esquecido um pouco desse tratamento que ele tinha que fazer. Entretanto, um dos seus companheiros buscaram novamente o terapeuta, o médico, e ele diagnosticou doença progressiva. Essa doença exige a cauterização com fogo. E eles falaram a Francisco, ele não se opôs, ele pediu apenas aos companheiros que lhe permitisse orar um pouco antes do ato cirúrgico. Foi o que ele fez no momento da operação. Pediu um instante. Francisco pediu licença a todos que estavam ali naquela sala, que se agrupavam. Ele desceu os joelhos no chão e pediu com simplicidade: irmão Fogo, peço-te em nome de Deus e de Jesus. Isso está no livro de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. Irmão Fogo, te peço em nome de Deus e de Jesus Cristo, para que não me queimes com toda a tua pujança, que reduz todos os corpos. Peço-te caridade para comigo neste instante, em que eu preciso do teu auxílio, da tua ajuda. Francisco, com toda a confiança e ternura, ele abre os olhos, e o médico, já com ferro incandescente, em brasa na mão, cauteriza-lhe o olho. E o Espírito Miramês descreve neste livro: e mesmo com os olhos entregues ao fogo, Francisco notou pequenas criaturas se desprendendo da brasa viva, como que abrandando-lhe a temperatura, atendendo ao pedido em resposta ao amor resplandecente do coração de Francisco de Assis. Até o fogo se comunicava com ele e ele compreendia. É um homem especial. Francisco de Assis, ele não apagava a chama das velas. Ele dizia que ele não conseguia apagar. Então ele pedia aos discípulos que quando tinha alguma brasa iluminando o ambiente, que eles não jogassem no chão, que esperassem ela apagar e que a depositassem com delicadeza, em respeito a uma brasa. Um homem que falava com fogo é um homem especial, não é? Eu acho que essa noite é especial. Essas lições que nós estamos aprendendo aqui hoje, com a doutrina espírita e com esses anjos tutelares que vieram para nos indicar uma direção. Então, talvez, neste momento, onde estamos finalizando a nossa fala, nesta noite especial, nesta casa tão especial que nos abriga, recebendo a visita de amigos tão queridos, dos dois planos da vida. Então, assim como antes, quando as criaturas mergulhadas nas tempestades interiores buscavam Jesus, aqui estamos também nós, nesta noite,
E com todo o amor que nós temos no nosso coração, nós queremos dizer a Ele que nós também queremos evocar a presença dEle, já que Ele é esse pastor que não abandona as suas ovelhas e que nós somos as ovelhas do seu rebanho e muitas vezes nos perdemos pelos descaminhos. Vamos pedir a Ele para que Ele esteja conosco mais uma vez, porque também nós estamos vivendo as tempestades interiores, os vendavais que teimam em nos derrubar, mas nós conseguimos chegar aqui, já que a vida, a mensagem principal da vida é que a gente não pare, que a gente avance, que a gente caminhe. Então, mesmo diante desses temporais, dessas tempestades, destes vendavais, nós conseguimos chegar aqui hoje, nesta noite. E para Ele o que importa é isso. Então nós vamos dizer a Ele que essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina dos Espíritos, que não violenta consciência alguma, essa doutrina grandiosa, codificada por um homem espetacular, Allan Kardec, essa doutrina nos apresentou a mensagem viva, cristalina de Jesus. E essa mensagem dele nos arrancou das sombras que nos consumia. E através da mensagem dele, nós estamos ouvindo novamente uma música suave e sublime, da voz desse cantor maior que é Jesus. E esta voz está nos convidando para que a gente venha, para que a gente se aproxime dele, para que ele possa nos conduzir. Senhor Jesus, nesta noite que aqui estamos todos nós, neste grupo reunido, estamos aqui aprendendo um pouco do teu Evangelho Redentor. Rogamos-te a presença, mestre amigo. Vem ter conosco, Senhor, mais uma vez. Estamos aqui reunidos nesta casa que talvez se transforme naquela choupana humilde da casa do pescador Simão, onde o Senhor por tantas noites atendeu a dor, o sofrimento, atendeu as mães desesperadas que buscavam uma chama de esperança para continuarem a sua caminhada. Aqui estamos, Senhor, nesta choupana. Aqui estamos, Senhor, buscando-te a luz. Que o teu amor nos abrase o coração. Vem ter conosco mais uma vez. Envolva-nos na tua paz. Que possamos levar a tua paz e a tua luz aos nossos familiares, ou aqueles que necessitem um pouco mais de esperança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações,
Livra-nos, Senhor, de todo mal, seja este mal físico ou espiritual, hoje e sempre. Abençoe-nos, Jesus, e nos dê a sua paz. A cada um, o nosso beijo de ternura e de amor, rogando a Jesus as suas bênçãos de paz. Muito obrigado.